Bem-aventurados pobres de espírito, porque dele é o reino de Deus. Jesus promete prosperidade financeira. Jesus promete para alguém bens materiais. Aceite Jesus e a sua vida agora não terá mais problemas. Aceite Jesus e você vai ter casa, carro, emprego e de repente tudo que você nunca teve vai acontecer. Deus promete prosperidade para alguém. O que quer dizer Evangelho de São Mateus capítulo 5 sobre as bem-aventuranças? O que significa bem-aventurado os pobres de espírito? O que é ser pobre de espírito? E que deles quem são alcançarão o reino do céu. Vamos refletir isso hoje, falando sobre a teologia da prosperidade e também vamos falar sobre esse detalhe da bem-aventurança com a Sagrada Escritura, o Catecismo da Igreja Católica e também aqui nós vamos entrar em um ensinamento de Santo Agostinho, santo, bispo e doutor da Igreja do século IV, uma das pilastras da nossa Igreja Católica em conhecimento e inteligência para a gente sair daqui bem catequizado com esse vídeo de pregação. Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Você que não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, deixe sua curtida, coloque nos comentários o que você achou do vídeo e compartilha, porque quem compartilha também evangeliza. Você que está em sua casa e tem a Sagrada Escritura, abra sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5. Eu só vou ler o princípio para não ficar extenso, eu quero mais o vídeo para reflexão. Mas se você quiser ler todas as bem-aventuranças, tá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5. Vendo aquela proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Vendo aquela multidão, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhe ensinava dizendo: Bem-aventurado os que têm um coração pobre, porque deles é o reino de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você que tem a Bíblia, a Sagrada Escritura, beije a Bíblia como sinal de respeito à Santa Palavra de Deus e vamos estar dando continuidade. Eu consagro esse vídeo aos cuidados de São Miguel, São Gabriel e São Rafael e ao manto imaculado da Virgem Maria. A reflexão do nosso vídeo hoje ela se centraliza sobre essa bem-aventurança que Jesus ele começa a pregar. Sua pregação é descrita como o Sermão da Montanha ou como as bem-aventuranças, por muitos conhecido. Jesus, na sua série de descrições, ele começa a falar: bem-aventurado os pobres de espírito. Mas afinal, o que é ser pobre de espírito? Jesus está falando aqui, não é uma pobreza material, não é uma pobreza simplesmente financeira. Bem-aventurados simplesmente os pobres, porque na verdade, se assim fosse ao pé da letra para interpretar, os pobres já teriam o céu como garantia, não é verdade? E na verdade não é bem assim. A pobreza da qual Jesus está falando aqui no Evangelho de São Mateus capítulo 5, no princípio do Evangelho de São Mateus capítulo 5, versículo 1, a pobreza de espírito nada mais é do que um desapego das coisas materiais. E ao você ter um desapego das coisas materiais, você tem uma pobreza de espírito. Você não se importa. Santo Tomás de Aquino ele vai falar sobre o fim último, que o fim último da pessoa não seja as coisas aqui, mas a celeste. Justamente sobre isso, das bem-aventuranças e sobre o assunto financeiro que eu entrei. Não é que você não possa ter bens materiais, não é esse o sentido, mas que você, ao tê-lo, ele não seja o seu fim último. Seu fim último deve a uma necessidade que seja Deus, apenas Deus, e que nada lhe atrapalhe de ser inteiramente de Deus.
Portanto, nós podemos entender que das bem-aventuranças dos pobres de espírito, aqui se está falando de uma pessoa que tem desapego de todas as coisas. Desapego dos bens materiais. Aquilo que o apóstolo São Paulo destaca e que eu gosto muito de usar, inclusive até para mim mesmo. Dou graças a Deus na abundância e também na penúria. Graças a Deus quando a mesa está farta, graças a Deus quando a mesa está vazia, graças a Deus quando tudo vai bem, graças a Deus quando chega as provações, não graças a Deus pelas provações em si, mas pela vontade de Deus que as permite em nossa vida. Então a pobreza de espírito está no desapego. Jean, Deus quer que nós fomos ricos? Nós olhamos dentro da Sagrada Escritura muitos personagens bíblicos que Deus ali deu a graça de ter bens materiais financeiros. Temos aí por destaque o rei Salomão. Diz a Sagrada Escritura ali na Carta dos Reis que Salomão foi um dos mais ricos daquela época, né? Tanto em sabedoria como os bens financeiros. Porém, uma coisa a destacar, o que Jesus fala, é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O que é interpretação de fato? Interpretação número 1 e muito importante. Aquilo que destaca o evangelho sobre o camelo passar no buraco da agulha não é necessariamente o camelo animal e necessariamente o buraco da agulha, a própria agulha no sentido material. E uma coisa precisar ultrapassar a outra. Mas estava se dizendo naquela época existia um lugar chamado o buraco da agulha, um local da qual a interpretação da Sagrada Escritura se refere. Interpretação número 2 também está se falando verdadeiramente da riqueza, mas em especial daquilo que traz nosso vídeo, do apego aos bens materiais. E unido uma passagem bíblica com aquilo que a gente traz para o nosso vídeo, os mesmos sentidos se batem mais uma vez para a gente comentar e pensar aqui, refletir aqui. Uma pessoa que tem posse financeira, uma pessoa que tem bens materiais, uma pessoa que tem riqueza, o que a Bíblia, o que a Sagrada Escritura, o que o ensinamento, o que eu quero trazer na reflexão hoje é que aquele que tem mais dificuldade de desapegar vai ter. Isso é fato concreto, na certeza. Um pobre, uma pessoa que tem bens materiais pouco, ela se desapega porque ela já não tem. Então ela já se habituou ao seu modo de vida sem levar aquilo como um fim último. Muitos, é claro, mas é claro, alguns, é claro, tem a cobiça, aí já vão entrar em outra vício, em outro assunto. Porém, aqui se destaca falar-se sobre os bens materiais, o desapego. E falando propriamente, não parece tão difícil, mas na prática sabemos. Quem é acostumado a comer bem, a ter uma refeição boa, no dia seguinte está se alimentando com pouco, com humilde, com de menor qualidade, ele vai sentir mais. É muito mais fácil, obviamente, um rico, um pobre se habituar com a riqueza do que um rico se habituar com a pobreza, a falta do conforto. Então o conforto, o bem-estar, aquilo que o financeiro pode proporcionar e a ausência dele vai causar um desconforto que vai ali exigir o desapego e nem todos terão desapego. Podemos colocar essa interpretação tanto para o camelo que deveria passar o buraco da agulha segundo a interpretação do Evangelho, quanto aquilo que nós estamos falando do Evangelho de São Mateus, do capítulo 5, do pobre de espírito, aquele que deve se desapegar, aquele que não tem nada de empecilho para ter uma união com Deus, aquele que não se apega às coisas materiais, aquele que não tem as coisas do mundo como fim último,
como o seu bem maior, como aquilo mais necessário, com a expressão que eu vou utilizar. Eu não vivo sem aquilo. Eu não vivo sem minha internet, eu não vivo sem o meu celular, eu não vivo sem o meu carro, não consigo viver sem o meu apartamento, sem o meu modo de vida. O bem-aventurados pobres de espírito, pessoas que têm um fim último como está chegar até Deus, pessoas como estão tão unidas a Deus, que se tiver o conforto, Jesus ainda é o meu centro. Se tiver ausência do conforto, Jesus ainda é o meu centro. Ainda que eu padeça de alguma maneira de uma situação financeira para outra, de uma travessia de uma situação financeira para outra, ainda que eu padeça materialmente, padeça corporalmente, padeça claramente, eu ainda vou abrir mão de tudo para ter Deus. Eu abro mão de tudo para viver a vontade de Deus. Eu abro mão de tudo para viver a vontade de Deus. Quer um exemplo bíblico também claro? Nós podemos colocar pobre de espírito, o personagem bíblico, profeta ali, Abraão. Deus chamou Abraão, Abraão, sai de tua terra. Abraão, nós vemos o Abraão, falar de Abraão ali de Gênesis, do livro do Gênesis. No princípio do capítulo 10 ao capítulo 11 aparece o personagem bíblico Abraão, né? O pai das nações, aquele que Deus prometeu uma posterioridade, aquele que é o princípio ali, colocamos como do povo judeu. Deus prometeu para Abraão que ele saísse da terra. Essa interpretação nós podemos colocar: Abraão, sai da tua terra, vai para um lugar distante. Abraão sai da sua terra, sai do seu meio, sai do seu habitat, sai do seu conforto, que às vezes nem podemos interpretar como somente da área financeira, mas porque ele já conhece, já se habitua, já tem um modo de vida, já sabe como arrumar o pão na linguagem popular, já sabe, já se adaptou a sobreviver. E agora Abraão vai para uma terra distante, vai para um lugar longínquo, vai para um lugar desconhecido. Abraão podemos colocar aqui como um fio último para o exemplo do pobre de espírito, desapego. Ele largou tudo, ele largou seu bem-estar, foi para um lugar desconhecido, fazendo a vontade de Deus. O pobre de espírito, porque alcançarão o reino de Deus, segundo o que fala a bem-aventurança, é as pessoas que têm total desapego de tudo e qualquer coisa na sua vida. E colocou aquilo que diz o Evangelho de São Mateus no capítulo 6, no versículo 33, como em primeiro lugar: buscai em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão dadas por acréscimo. Mas o catecismo da Igreja Católica, que fala sobre as questões da bem-aventurança e aquilo que a gente está falando hoje. O catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1720, começa a falar das bem-aventuranças. Não entra direto na que eu quis entrar, mas 1720 começa a falar das bem-aventuranças. E aqui eu vou ler o 1720 fala: o Novo Testamento usa várias expressões para caracterizar a bem-aventurança, a qual Deus chama o homem, a vinda do reino de Deus, visão de Deus, felizes os puros de coração, porque verão a Deus. São Mateus capítulo 5, versículo 8. A entrada na alegria do Senhor, entrada no repouso de Deus. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1724, diz assim: o Decálogo, o Sermão da Montanha e a Catequese Apostólica nos escreve o caminho que leva ao reino do céu. Nele nos engajamos passo a passo pelas ações de todos os dias, sustenta pela graça do Espírito Santo, fecundidade pela palavra de Cristo, damos aos poucos frutos da igreja para a glória de Deus. Aí, aqui o catecismo fala um pouco sobre o que nós estamos tratando aqui. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1723, lá no segundo parágrafo, diz assim: a riqueza é o grande Deus atual. A riqueza é o grande Deus atual. Ela presta homenagem instintiva e multidão e toda a massa dos homens. Mede a felicidade pelo tamanho da fortuna. Segundo a fortuna, mede também a honradez. Tudo isso provém da convicção que, tendo riqueza,
tudo se consegue. A riqueza é, pois, um dos ídolos atuais. A mesma forma que a fama, o fato de alguém ser conhecido e de falar dele na sociedade, o que se poderia dominar, fama de imprensa, terminou por ser considerado bem em si mesmo, um sumo bem. O objeto também, ela, a verdade e a veneração. O catecismo chega a tomar como uma idolatria. Agora vem sobre aqueles que pregam sobre a prosperidade. Aceite Jesus, todos os seus problemas vão acabar. Não é isso que falam por aí? Aceite Jesus e você vai conseguir aquele emprego. Aceite Jesus, daqui uns dias você vai ter um apartamento. Depois que eu aceitei Jesus, tudo mudou. Tenho casa, carro, fazenda, muito dinheiro e ostentação. Eu lhe digo claramente nesse vídeo, sem medo algum de represária, essa não é a promessa de Deus. Essa é a promessa, ao contrário, do próprio Satanás. São Mateus capítulo 4, nós vemos quando Jesus foi impelido ao deserto, lá foi tentado pelo demônio, que é que o demônio prometeu a Jesus: se me prostarem, eu te darei todos os reinos desse mundo. Quem está prometendo bens materiais é Jesus? Não. Você vê ali na colocação do evangelista São João que Satanás é o príncipe desse mundo. Ele é que promete riqueza. Ele é que promete prosperidade. Portanto, essa linguagem de que se você começar a buscar Deus, você vai ter tudo que tem, é uma linguagem que não vem de Deus, mas do maligno, mas do demônio, mas de pessoas maliciosas e pagãs e, por que não, herética, porque está corrompendo a verdade do evangelho. Jesus, como exemplo útil, como eu coloquei aqui um pouco antes sobre o rei Salomão, Deus deu a Salomão riqueza, porque Deus quis dar a Salomão. Aqueles que têm o tempo naturalidade pela graça de Deus, não pela cobiça, que é aquilo que descreve como o 10º mandamento da lei de Deus. Não cobiçai as coisas alheias. Se Deus te deu, louvado seja Deus. Se Deus te permite ter, louvado seja Deus. Se Deus não te dá condição para ter, seja feita a vontade de Deus, seu alcance, que eu não alcance. Contudo, que meu fim último seja sempre Deus, e dele não abro mão. Não é Deus que promete prosperidade financeira, porque o próprio Jesus nessa terra, o que é que ele escreve no evangelho? Nós pegamos o evangelho de São Mateus como base central de que Deus não promete prosperidade a ninguém. São Mateus capítulo 19, no versículo 21. Um jovem rico, um jovem com posses financeiras, um jovem que tinha bens materiais em abundância, vai até Jesus e diz: mestre, o que eu faço para entrar na vida? A interpretação: o que eu faço para entrar na vida eterna? O que eu faço para entrar no reino do céu? O que eu faço para entrar no paraíso? O que eu faço para entrar após minha morte, contemplar a tua face por toda a eternidade com os anjos dos santos? O que eu faço? Jesus fala: tende observado os mandamentos. Primeiro ponto aqui a ser refletido. Para entrar no reino de Deus, precisamos vigiar os 10 mandamentos da lei de Deus. Você tem sido vigilante dos mandamentos da lei de Deus? Evangelho de São João, capítulo 14, no versículo 15, Jesus fala: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, as minhas ovelhas escuta a minha voz. Evangelho de São Mateus, Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 5, Jesus fala: sem mim nada podereis fazer. Você tem se unido a Jesus? Você tem feito a vontade de Jesus? Você tem tido desapego dos bens materiais? Jesus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, mostra para aquele jovem rico: você tem observado os mandamentos? O jovem rico fala: sim, tenho observado. Jesus dá a ele uma nova regra: vai, vende tudo o que tem e segue-me. A Sagrada Escritura fala que aquele jovem rico se entristeceu. Aquele jovem rico, ele ficou triste e acabou ficando para trás, porque não conseguiu se desfazer de toda a sua riqueza, de todo o seu bem, de todo o conforto que o dinheiro pode lhe proporcionar, de toda boa alimentação, as vestes, os confortos, as coisas desse mundo que são passageiras. O que é que Jesus fala no seu evangelho? Buscai
o seu tesouro onde a traça não corrói, o ladrão não alcança. O próprio Jesus descreve o seu evangelho. Aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Aonde está o teu coração? Nos bens materiais, nos bens passageiros, nas coisas que passam ou nas coisas do céu? Jesus propõe para aquele homem abandonar os seus bens materiais e ele não abandona. Podemos encaixar claramente aqui esse exemplo dentro da própria Sagrada Escritura, aqui naquilo que nós estamos refletindo aqui e agora. Nós podemos entender que bem-aventurados os pobres de espírito, porque se aquele jovem rico do Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, versículo 21, fosse pobre de espírito, ele desapegaria de seus bens. E se aquele jovem rico fosse um jovem pobre, olha a interpretação, se o jovem rico fosse um jovem pobre, com mais facilidade ele seguiria Jesus sem nada para lhe impedir, sem nada para se apegar. Por quê? Porque ele já não tinha. Quem não tem é mais fácil desapegar do que nunca teve, ali se libertando do mal da cobiça, claro, aqui levando sabedoria na interpretação à parte, discernimento à parte, do que aquele que tem e desapegar para não ter. Então isso enquadra no bem-aventurado os pobres de espírito. Jesus também coloca ali no seu evangelho: as aves do céu se recolhem seu ninho, as raposas voltam a sua toca, mas o Filho do Homem não tem mesmo onde repousar a sua cabeça. Jesus não tinha nem lugar para repousar a sua cabeça. Jesus foi pobre materialmente também, dando a entender o cuidado que se deve ter com aqueles que têm financeiro, com aqueles que estão acostumados com bem material. Jesus não promete prosperidade a ninguém. Jesus não promete. Aqueles que seguem Jesus é o contrário. Quem segue Jesus, quem aceita Jesus como seu Salvador, tem que aceitar a pobreza. Jesus fala o quê? Evangelho de São Mateus, capítulo 16, no versículo 24. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem tomar a sua cruz é aceitar a vontade de Deus. Aquele que não abandona tudo que tem, como é o jovem rico do Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, no versículo 21, não é digno de Deus. De fato, aquele homem se entristeceu pelo bem que tinha e não foi digno de seguir o mestre. Perdeu o reino de céu, perdeu a entrada do paraíso por causa do financeiro, difícil de se apegar. Quem segue Jesus, Jesus não falou assim ao jovem rico: mestre, o que eu faço para te seguir? Vai, calça um chinelo que quando você me seguir eu vou te dar o dobro da tua riqueza. Foi o contrário. Também aconteceu com o pobre do Zaqueu. Zaqueu subiu numa árvore. Quando Zaqueu subiu numa árvore, Jesus: desce, Zaqueu, eu vou comer na tua casa. Zaqueu, aí quando Zaqueu vai questionar Jesus, o que é que Jesus fala? Zaqueu, inflamado por teu encontro com Deus, o que é que Zaqueu fala? Mestre, todas as pessoas que eu roubei, Zaqueu está admitindo e se arrependendo. Sem o arrependimento, a graça não age. Zaqueu se arrependendo diz: vou restituir. Zaqueu está dizendo que vai devolver. Eu acredito que financeiramente Zaqueu faliu, mas ele tinha o melhor: Jesus. Jesus não tinha bens materiais. Jesus não promete riqueza. Jesus não promete prosperidade. Os doutores da lei e fariseus questionam Jesus porque Jesus não paga imposto. Jesus manda que pegue uma moeda e fala: quem vocês verem na face da moeda, ora, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus manda seu discípulo, ordena seu discípulo que pesque um peixe e da boca do peixe ali vai achar 2 dedacmas, perdão a expressão, dedacmas, uma espécie de moeda. Jesus faz um milagre claramente aqui, porque ele não tinha dinheiro. Jesus vai ceiar sua Páscoa. Ele pede que ali alguém providencie um lugar. Jesus vai para a caminhada de Ramos. Ele pede para seu discípulo, alguém vai lhe emprestar um jumento. Jesus não tem nenhum jegue para caminhar. Quem busca Jesus, há uma promessa de prosperidade. Agora, se seu negócio começou a prosperar,
seu trabalho começou a ir à frente, louvado seja Deus. E hoje Deus está me dando, louvado seja Deus, que o mesmo intenção de louvar a Deus, quando Deus quiser dar, seja a mesma vontade de louvar a Deus, quando Deus decidir tirar, como nós lemos também no exemplo da escritura do livro de Jó. Jó no capítulo 5, Deus dá, Deus tira, louvado seja Deus. Jó teve ali pobreza de espírito. Jó não teve promessa de prosperidade. Jó não teve aceite Jesus, eu vou te dar carro, eu vou te dar casa com piscina, eu vou te dar helicóptero. Nós vamos disputar ostentação e riqueza. Essa pregação aí é uma pregação satânica, uma pregação mentirosa. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 44. Satanás é o pai da mentira. Não. Jesus fala o quê? Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 38. Que toma a sua cruz, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 38. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, no versículo 24. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. É o contrário. Quando você começar a buscar uma vida de conversão, vai aparecer a cruz, vai aparecer a provação, vai aparecer dificuldades para provar a sua fé, para testar a sua fé, para fortalecer a sua fé. O próprio Santo Agostinho fala assim: quem não é tentado não é provado. Quem não é provado não progride. Logo quando começamos a buscar Deus, seremos tentados. Seremos provados para progredir na fé. São João Maria Vianney, o santo curandacho, também fala assim: se na tua caminhada para Deus você não se bate de frente com o diabo, é porque você caminha na mesma direção que ele. Não é palavra de Jean. Não é o que Jean acha, mas o escrito de um santo. Você pode ignorar o que eu falo, porque afinal eu sou um Zé Ninguém. Eu sou um cachorro de 2 pés. Eu sou um ninguém. Eu sou aquilo que diz Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Mas São João Maria Vianney, que a igreja o canonizou como santo, diz: se na tua vida tá tudo calmo, tá tudo tranquilo, nada sai do lugar, você tem uma vida de todas as maravilhas, o mar de rosa, você está caminhando na direção do diabo, não na direção de Deus. É o que narra Santo Curandás. Quando você começar a buscar a Deus, o inimigo vai tentar te puxar para a carne. Quando você começar a buscar a Deus, o inimigo vai te tentar te buscar para o material. Quando você começar a buscar conversão, o inimigo vai fazer com você o que ele tentou, o próprio Jesus, ousadamente. O inimigo tentou Jesus. Onde você pode me provar isso? São Mateus, capítulo 4. Se tu prostares-se para mim, se tu me adorar, eu te dou todo o reino. Quem promete os bens desse mundo é o príncipe desse mundo, como na o próprio evangelista São João, que fala que Satanás é o príncipe deste mundo. Jesus promete cruz, Jesus promete provação, mas aquele que passa pela cruz, aquele que passa pela provação, aquele que passa pelas lutas e labutas dessa vida, como diz Jó, capítulo 7, no versículo 1, a vida na terra é uma luta, mas aquele que persevera, amando a Deus, no estado da graça, confessando, comungando, adorando, rezando, perdoando, se colocando na humilhação, como diz o próprio título do vídeo quando eu comecei, as bem-aventuranças, suportando tudo isso que o próprio Jesus prega. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, existe uma promessa de um reino não material, não uma prosperidade financeira desse mundo. Aceite Jesus e tudo agora será um mar de rosa. Jesus não promete nenhum bem nesse mundo. Jesus promete, Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 22. Sereis odiados por causa de todos, por causa de meu nome. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2015. Jesus fala: o caminho da santidade passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem cruz. Jesus está falando aqui no Catecismo da Igreja Católica que para ser santo, e Deus quer que você seja santo, antes que eu dou continuidade no assunto, vamos entender todo o processo do assunto.
É Levítico, capítulo 11, versículo 44. O que é que Deus Pai pede lá no Velho Testamento? Sede santo como vosso Pai Celeste é santo. Levítico, capítulo 19, no versículo 2. O que é que se pede lá? Sede santo como vosso Pai Celeste é santo. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 48. Sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. Deus está lhe pedindo para ser santo. Você pode ser santo. Tem pessoas que desanimam você a ser santo. Como se os santos não tivessem carne. Como se os santos não tivessem pecado. Os santos pecavam. Os santos cometeram pecado. E até pecado mortal, como Santa Teresa d'Ávila. Não deixe que as pessoas joguem na sua cara coisas que aconteceu lá atrás. Você pode ser santo hoje. Você pode ser santo agora. Quando o Padre acaba de lhe absolver de seus pecados, você está no estado de santidade. Onde é que está a luta? De você lutar para não se corromper. Se você cair, tenta de novo. Eu caí 10, eu confesso 11. Eu caí 100, confesso 111. Eu caí 1000 vezes na minha fraqueza, confessei 1001. E vou lutar, e vou perseverar, e vou insistir, e vou me arrepender, e vou me colocar na presença de Deus, sempre como de Gênesis, capítulo 19, no versículo Gênesis capítulo 3, versículo 19. Viemos do pó e ao pó retornaremos. E se colocar na presença de Deus como pó também é uma pobreza de espírito, um desapego, a humildade, reconhecimento que nós somos diante de Deus, o que somos nada, apenas a miséria, dependente de Deus. Dependemos de Deus para respirar, dependemos de Deus para o nosso coração bater, dependemos de Deus para ir para o trabalho, porque não foi nossa força, foi a graça de Deus. É a graça de Deus que permite eu fazer esse vídeo, é a graça de Deus que opera nas minhas cordas vocálicas para fazer essa pregação, é a graça de Deus que ilumina a minha memória, é a graça de Deus que me deu tudo que eu tenho, porque sem Deus nem sequer eu existiria, como narra o livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 1. Lá no ventre da minha mãe, Deus pronunciou meu nome. Olha o que está dizendo no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 1 e versículo 2. Antes do meu nascimento, Deus havia pronunciado meu nome. No ventre da minha mãe, Ele havia me chamado. Fez de mim uma seta polida, uma seta afiada e me colocou na sua aljava. Eu gosto dessa palavra quando Deus me chamou para ser um pregador da palavra. Deus me chamou, Jean de Maria, eu te chamo no ventre da barriga de sua mãe Geomédia. Jean de Maria, eu chamo no ventre da tua mãe, eu pronuncio o teu nome. Eu vou te fazer uma flecha pontiaguda polida. Por que pontiaguda polida? Porque Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus é como uma espada que divide a medula ao ósseo até a arma. A palavra de Deus é uma espada. Sai daqui uma espada da minha boca para pregar a palavra que penetra a alma, que penetra o coração, que penetra a mente, que penetra o interior e divide. Deus vai fazendo a obra por meio da boca. E me guardou na aljava de Isaías capítulo 49, versículo 1 e 2, porque Deus me guardou para seu projeto, para seu propósito. Tudo isso podemos descrever ali das bem-aventuranças, do desapego das coisas materiais, dos pobres de espírito. Deus não promete bem material a ninguém. Deus promete cruz, às vezes Deus vai vir com seu refrigério, às vezes Deus vai vir com outro meio, mas aquele que seguir a Deus, aquele que aceitar a Deus, vai ter que passar pela provação, vai ter que passar pela luta. Os santos é nossa seta que nos aponta para Deus. Os santos são pontos luminosos que nos fazem entender o agir de Deus. Qual santo que não sofreu? Qual foi o santo que começou a seguir a Jesus, começou a ganhar casa, carro, uma vida luxuosa e ostentação financeira? Me aponte esse santo. Me aponte. Foi o contrário. São Tomás de Aquino era de família nobre, abandonou tudo para ser um dominicano e andar de pé descalço. Santo Inácio de Loyola era de família nobre, abandonou tudo para viver e andar de pé descalço. Andarilho foi o contrário. São Francisco de Assis era de família de nome financeiro, os de pano fino, abandonou tudo para viver a pobreza. Aqueles que foram chamados por Deus, aqueles que seguiram a Deus, é o contrário. Muitos desapegaram da sua riqueza e aceitou a pobreza material como meio de purificação para um dia para o reino de Deus, para contemplar a face de Deus, para um dia amar a Deus,
que fica aí a interpretação. E para finalizar, como eu prometi, irei cumprir, nós vamos agora ler um pouquinho do que diz Santo Agostinho. Santo Agostinho, para finalizar, vai falar aqui. Santo Agostinho escreve aqui: os pobres de espírito. O que diz então o Senhor? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque dele é o reino do céu. Santo Agostinho comenta: lemos na Sagrada Escritura acerca da cobiça dos bens temporais, que tudo é vaidade e presunção de espírito. Ora, presunção de espírito quer dizer orgulho e arrogância. Ora, a interpretação do doutor da igreja: presunção de espírito, orgulho e arrogância. Assim é dito frequentemente dos orgulhosos, é que estão cheios de si. Com razão, pois a palavra espírito também significa vento. Olha a interpretação que ele vai fazer. De fato, está escrito: o fogo, o granizo e a neve, a geada, o vento da tempestade. Na verdade, quem ignora que se diz dos soberbos que eles estão inchados como se estivesse cheio de vento? Isso levou o apóstolo São Paulo, olha a interpretação, o trabalho de Santo Agostinho para chegar a essa parte, a dizer: a ciência incha, a caridade edifica. Os pobres de espírito são humildes. Aqui Santo Agostinho está colocando a virtude da humildade. Também que é humilde aquele que entende que você é nada. O que de fato é a humildade? Interpreta aí logo a humildade para a gente entender logo com definições mais claras e mais pequenas e objetivas. O homem e a mulher humilde, ele se reconhece como nada, como ninguém. Ele não se tem em conta de nada como os grandes santos tiveram. Ele reconhece que apenas Deus é o tudo, ele é o nada. Então na vida dele aconteça o que acontecer, seu olho está tão concentrado em Deus que tudo que acontece a ele como humilhação, como perseguição, como dificuldade, é glória, é graça, porque em tudo eles dizem: louvado seja Deus. A humildade consiste em não se ofender, em não se deixar levar pelas coisas materiais, mas colocar Deus como centro, e reconhecendo o seu nada, ele passa a levar a vida com mais tranquilidade, porque para ele só o que importa é o nosso Deus. Dando continuidade, logo com razão você entender aqui que são os pobres de espírito, os humildes temente a Deus, isso é, desprovido de todo espírito que incha. Essa bem-aventurança não poderia ter sido iniciada de outro modo, porque ela deve fazer-nos chegar à suma sabedoria, que é o princípio da sabedoria, temor de Deus, enquanto pelo contrário, o princípio de todo pecado é a soberba. Lembra do inimigo? Apocalipse capítulo 12, versículo 7, Miguel e seus anjos travaram a batalha contra o dragão, Satanás. E o que foi que levou a Satanás a querer se rebelar contra Deus? A soberba. Continuando, desse modo que os soberbos pertença a procurar o reino de Deus, mas bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino do céu. Segundo a interpretação e ensino de Santo Agostinho de Hipona aqui na Patrística. Se você ficou até aqui e gostou do vídeo, coloque o que você achou do vídeo nos seus comentários. O seu comentário é importante. Deixe sua curtida. Mande esse vídeo para alguém que você gostaria que ouvisse essa interpretação hoje. Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe.